Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje eu vou-vos contar um dos testemunhos, um dos acontecimentos mais marcantes que eu tive com Deus. O que aconteceu foi algo que me mostrou como é que Deus realmente nos conhece e como é que, apesar de nós errarmos, de nós não, por muito que nós tentemos, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos aos olhos de Deus. E apesar de nós errarmos e de Ele nos corrigir, ainda assim, o amor dele é grande e ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Por que este testemunho para mim foi tão marcante? Na verdade, nem foi uma grande experiência espiritual assim, algo extraordinário. Não foi. Foi algo bem simples que aconteceu, mas que me marcou bastante. Muitas vezes, no meio de uma discussão, de um desentendimento, nós achamos que estamos certos, não é? Nós estamos sempre a ver o outro como o errado. Nós não conseguimos encontrar em nós a nossa falha. Nós somos os perfeitos. Nós temos a razão, não é? Foi num momento assim em que Deus me disse: tu és imperfeita. Pois é, no meio de um desentendimento com uma pessoa que eu gostava bastante, eu estava muito chateada e eu só conseguia ver o erro na pessoa. Eu fiquei desiludida, triste, nós deixamos de nos falar. Foi algo que me magoou bastante também. Eu não estou agora a dizer que eu fui 100% errada, ou que quando é assim, o erro está completamente na tua parte. Não, o que eu estou a dizer é que muitas vezes nós não conseguimos ver a falha que há em nós. E foi o que aconteceu nesta situação. E eu comecei a ter muitos pensamentos maus contra esta pessoa que eu não queria, e em mim, no meu interior, começou assim um caos de sentimentos, né? Raiva, desejo de vingança, achar que a culpa era toda desta pessoa, né? Aqueles julgamentos que nós fazemos, que não foi correto comigo, não foi isto, não foi aquilo, e eu era a coitadinha. Pois é, mas eu estava-me a sentir tão mal que eu nem conseguia mais orar, e eu não queria também deixar com que estes pensamentos e estes sentimentos tomassem conta de mim, conta da minha mente, conta do meu interior, não do meu coração. Eu não queria. Então eu comecei à procura de louvores. Eu gosto muito de ouvir louvores. Eu não sei se vou dizer aqui se é louvor ou oração em forma de canção, não sei. Os louvores aqui na Alemanha são praticamente todos para louvar a Deus mesmo cristocêntrico, só para Deus. E os do Brasil, pronto, há também assim, não vou dizer que não, e há muitos que é tipo oração em música, né? Porque é algo que também louva a Deus quando nós dizemos: só tu, Deus, podes me ajudar, só tu compreendes, só tu és grande demais para olhar para mim, para os meus pensamentos e meus sentimentos. Mas depois é este eu. Preciso de ser sincera. Quando eu preciso de uma música em oração, eu tenho sempre que ir para as portuguesas, brasileiras, não é? Porque esse tipo de louvores alemães não há muito, não é?
E sinceramente, às vezes também faz-me falta. Às vezes faz falta quando nós não temos naquele momento uma palavra certa, né, para falar, porque há momentos que nós nem conseguimos definir aquilo que nós estamos a sentir, mas então sabemos que pode haver um louvor que pode dizer tudo aquilo que nós queremos dizer a Deus. E foi isso que eu estava à procura, de um tipo de música, de oração em música, de louvor. Não sei como é que é a melhor maneira de chamar, mas prontos. Eu estava à procura de algo assim, que eu simplesmente pudesse fechar os meus olhos e dizer: isto é para ti, Deus. Porque eu não estava a conseguir mais ter controle sobre as minhas emoções e sobre os meus pensamentos. Só que eu passei um dia inteiro à procura deste louvor que eu não encontrava. Eu conheço muitos louvores, muitos, né? Eu adoro ouvir louvores, não importa. Há muitas pessoas que dizem que esse tipo de música de louvor não devia ser, pronto, não é louvor. Eu até concordo, mas eu acho que também é importante, né? Mas pronto, não estamos aqui para falar da importância dos louvores, não. O que eu queria dizer é que eu andei um dia inteiro à procura de uma música, de um louvor, que eu pudesse simplesmente dizer a Deus: olha Deus, isto é o que eu estou a sentir. E eu não encontrava. Eu procurei um dia inteiro, amigos. Andava no meu telemóvel à procura e punha muitos nomes, muitas músicas, e eu não encontrava. Os sentimentos estavam uma confusão, os meus pensamentos estavam uma confusão. Eu estava chateada, eu estava-me a sentir traída, humilhada, tudo aquilo que nos faz achar que nós somos as coitadinhas, né? Ou os coitadinhos também. E foi então, na hora de dormir, né? Depois de horas e horas, de um dia inteiro à procura de uma música que eu não encontrei, na hora de dormir, eu também não consegui orar como deve ser. Antes de adormecer, eu simplesmente disse a Deus: Deus, tu me conheces e tu sabes tudo aquilo que eu preciso. Foi a única coisa que eu disse, fechei os meus olhos e dormi. E no dia seguinte, amigos, quando eu liguei o meu telemóvel, eu tinha uma mensagem de uma pessoa que não me conhece, que eu não conheço. Que esta pessoa é amiga da minha cabeleireira em Portugal. Não sei o que elas falaram sobre mim, mas eu tinha uma mensagem desta pessoa, da amiga da minha cabeleireira. E se calhar agora deves pensar: ok, se calhar disseste alguma coisa à tua cabeleireira e elas estiveram a falar e... Não, ninguém sabia como eu estava naquela altura, a confusão que estava nos meus pensamentos e nos meus sentimentos, só mesmo eu e Deus. E no dia seguinte, então, eu tinha uma mensagem desta pessoa que eu não conheço, com um link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, com um link com duas músicas, com dois louvores que me tocaram bastante e que eu, quando ouvi, eu pensei: isto foi de Deus para mim. E nestas duas músicas, então, Deus me mostrou o quanto Ele me conhece, né? Que mesmo sem ter que fazer, mesmo sem ter feito nenhuma oração especial, mesmo sem fazer jejum, mesmo sem fazer campanhas, mesmo sem nada, simplesmente uma frase: Deus, tu me conheces e tu sabes tudo aquilo que eu preciso, né? E Ele me mostrou: sim, eu te conheço e eu sei o que tu precisas. E então Ele me presenteou com estas duas músicas, não é?
uma que me disse mesmo: só eu posso te acalmar, Marisa. Só comigo é que tu estás segura, Marisa. E é engraçado que eu já tinha, a primeira música eu já tinha ouvido, muitas vezes eu conhecia, a segunda música não conhecia, foi a primeira vez que eu tinha ouvido, mas a primeira eu já tinha ouvido várias vezes. Mas a parte final, em que o cantor diz assim umas palavras, não é palavras, é mesmo a música, mas a parte final eu nunca tinha ouvido ele a cantar daquela maneira. E era mesmo o meu pensamento que eu não estava a conseguir trazer para Deus, não é? Que só Ele realmente, só Deus sabe as coisas que nós pensamos, as coisas que nós até nem pensamos, mas que nós queremos dizer. E como eu disse, este foi das experiências com Deus que eu tive, que me marcou bastante, de uma maneira muito profunda, porque em algo tão pequeno, Ele me mostrou um cuidado e um amor tão e tão grande. Porquê? Porque ninguém sabia do que eu estava a passar. E porque nestas duas músicas resumiu simplesmente toda aquela confusão que eu estava a viver. E numa destas músicas dizia: imperfeita, tu és imperfeita. E eu então compreendi que muitas vezes, amigos, nós pomos as culpas de uma determinada situação, de uma determinada atitude nos outros, quando a culpa realmente está em nós. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós apontamos simplesmente e sempre para o erro dos outros, né? Ainda que naquele momento tu não tens culpa, ainda que não seja nada contigo, mas não fiques sempre pronta a apontar os defeitos dos outros. Não, porque Deus olha para ti e diz-te: tu és imperfeita, tu não és melhor, tu também tens que mudar. É muito bom quando nós vemos o erro dos outros, mas melhor ainda é olhar para nós e ver os nossos erros e estarmos dispostos a mudar. Se a palavra de Deus, se o que nós lermos na Bíblia não fizer efeito em nós, primeiro em nós, para nós olharmos para nós mesmos, para os nossos erros, para o nosso eu interior, e nós começarmos então a mudar, a sermos diferentes, então como é que nós podemos estar à espera que esta mudança comece nos outros? Como é que tu podes estar à espera em ver a mudança em outras pessoas quando tu mesma não mudas, quando tu mesma não reconheces as tuas falhas, os teus erros, as tuas imperfeições? Então eu deixo-te com estas duas músicas que acalmaram bastante o meu coração e que me mostrou: Marisa, cuidado, porque tu és imperfeita. Até a próxima vez. Não te esqueças de clicar no gostei, escreve o teu comentário e inscreve-te para que tu fiques a saber quando vai ser a próxima caminhada com Deus. Tchau!